Olá pessoal, boa noite. Deixa eu conversar com vocês aqui um pouquinho do Salmo 14, tá bem? Vamos lá. Nós sabemos que os salmos iniciais são todos de Davi, tá? Pelo menos a grande maioria deles, tá? E na grande maioria deles, pelo menos em grande parte deles, Davi está compartilhando com Deus as suas lutas, né, e clamando a Deus contra os seus inimigos. A gente sabe que Davi viveu em meio a conflitos, né? Então Davi convivia com traidores, com inimigos o tempo inteiro, né? Então é natural que isso faça parte da vida espiritual de Davi, né? É natural que isso esteja presente nas orações, no clamor e tudo mais dele, tá? O próprio Salmo 13, né, começa assim, né? Até quando, Senhor, né, te esquecerás de mim, tá? Né, olha para mim, responde-me, ilumina os meus olhos, né? Os meus inimigos dirão, eu venci, né? Então ele está sempre lidando com essas questões e tudo mais. Mas no Salmo 14 e no 15 também, isso vai ser diferente. Isso volta a estar explícito no 16, né? Protege-me, ó Deus, pois em ti refugio, tá? Mas olha só, vamos dar uma olhada aquilo que eu sempre falo com vocês, né? Leia o texto, tá? Simplesmente leia o texto. Então vamos ver o que o texto diz pra gente. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e comprometeram-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Então, a pessoa de referência nesse salmo aqui não é... Quer dizer, eu vou falar isso mais pra frente, mas só vai acompanhando. Então, diferente dos outros salmos, Davi aqui começa destacando a incredulidade das pessoas em relação a Deus, né? Ou são pessoas ateias, por simplesmente, provavelmente não o caso aqui, né? O ateísmo era muito raro, se não completamente inexistente, né? O que acontece aqui são pessoas que creem em outros deuses, né? Que creem em outras divindades, né? E não reconhecem a existência de Deus, do Deus do céu, né? Então, Davi primeiro fala dessas pessoas que não creem em Deus, tá? Que não admitem a existência de Deus. E aí, a partir do momento que eles não admitem a existência de Deus, eles cometem pecados detestáveis, né? Eles corrompem-se e cometeram atos detestáveis, tá? E não há quem faz o bem. Ou seja, a questão da crença evolui para uma questão moral, tá? Para uma questão de comportamento. Então não é apenas eu não creio que Deus existe, mas eu vivo uma vida também reprovável a esse Deus, tá? Então, essa é a questão aqui. Aí, no verso 2 e 3, que é o texto que Paulo vai usar em Romanos, né, para falar da pecaminosidade universal, ele coloca: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Tá? Percebe que é uma linguagem muito diferente dos salmos anteriores e muito forte, tá? Porque ele coloca Deus olhando dos céus, tá? Então, aqui não é mais Davi furioso contra os seus inimigos, ou Davi acusando os seus inimigos. Aqui é próprio Deus acusando toda a humanidade. E o Salmo, inclusive, vai enfatizar que não há ninguém que faça o bem, nem um sequer. Ou seja, aos olhos de Deus não há ninguém, nem mesmo Davi, tá? Nem mesmo o povo de Israel. Tá? Então, assim, a pecaminosidade se estende a todos, né? Que é exatamente o argumento que Paulo vai
que Paulo vai usar, tá? Então, embora nem todos digam que Deus não existe, né? Mesmo aqueles que digam que Deus existe, que até mesmo cultuam a Deus, tá? São incluídos aqui, tá? Porque o texto vai dizer: não há ninguém, nenhum sequer. E ele continua: será que nenhum dos malfeitores aprende? Tá? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não reclamam pelo Senhor, tá? Aqui já entra uma outra questão, tá? Aqui ele vai fazer uma distinção entre esses malfeitores e o povo de Deus, tá? Que é o que vai se estender até a parte final, tá? Então, aquilo que a gente estava falando, né? Da estrutura do texto, sabe? Então, assim, aqui já entra outro elemento. Por quê? Porque ele começa a falar do meu povo, tá? Do meu povo, e mais à frente ele vai deixar claro que se trata de Israel. Antes aqui ele não está falando de povo de Deus, tá? Ele está falando apenas de Deus olhando os filhos dos homens, de Deus olhando os homens, de Deus olhando a humanidade e vendo como essa humanidade é perversa, como essa humanidade é pecaminosa, tá? Essa humanidade pecaminosa, por assim dizer, se divide entre aqueles que não temem a Deus e aqueles que temem a Deus, tá? Então ele vai dizer: será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não reclamam e não clamam pelo Senhor, né? Ou seja, por quê? Porque eles não reconhecem Deus, tá? Eles não reconhecem Deus. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos, tá? Aqui parece uma contradição, não é? Porque aqui ele fala que não tem nenhum justo, né? Não há ninguém que faça o bem, não há um justo, não há nenhum sequer. E aqui vai falar que Deus está presente no meio dos justos. Mas o meio dos justos aqui é um sinônimo para meu povo, tá? Meu povo, tá? Então, quando Paulo vai falar em Romanos, não há nenhum justo, ele não está negando a história de Israel. Ele não está negando que houve Davi, que houve servos tementes a Deus. Mas é que aos olhos de Deus não há ninguém justo, tá? Ou seja, mesmo, né, tem um texto que vai falar, né, que Deus vê iniquidade mesmo nos seus anjos, tá? Então, a santidade de Deus é que faz com que isso aqui seja real, tá? No entanto, entre essa humanidade caída, perversa, pecaminosa, né, há aqueles malfeitores que não reconhecem a existência de Deus e há o povo de Deus, né, que está ali lutando contra, né, os seus pecados, contra a sua perversidade e tudo mais, tá? Então, Deus está presente no meio dos justos, ou seja, no meio daqueles que buscam a justiça de Deus, mesmo sendo pecadores, tá? Mesmo sendo falhos, tá? E aí, Davi se volta agora falando mais de uma forma mais pessoal. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor, tá? Percebe aquilo que eu falei? Os malfeitores são acusados aqui, né? Temos aqui malfeitores e temos aqui malfeitores, tá? Aqui eles estão numa ação contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, e aqui eles estão numa ação contra os planos dos pobres. Você percebe que Davi não aparece nesse salmo, tá? Davi, nos outros salmos, Davi se coloca como aquele que está sendo perseguido, contra aquele que está sendo ferido, contra aquele que está sofrendo injúrias, tá? Esse salmo é diferente, sabe? Quando ele vai falar da ação dos malfeitores, ele vai falar da ação dos malfeitores contra o meu povo, contra o povo de Deus, tá? E contra os pobres, tá? E ele vai dizer, né? Mas o refúgio deles é o Senhor, tá? E aí ele fecha aqui, que aqui já é o fechamento do salmo, né? Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará, tá? Aqui Davi está numa esperança de dias melhores, né? Não dá para dizer exatamente do que Davi estava se referindo aqui, tá? Mas esse salmo claramente
é um salmo messiânico, ou seja, é um salmo numa esperança messiânica. Davi aqui aguarda algo que ele nem sabe exatamente o que é, mas ele sabe que vai acontecer, tá? Ou seja, né, há-se de Sião viesse a salvação para Israel, tá? Essa salvação para Israel é Cristo, é Jesus, tá? Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará, né? Aí a gente lembra aqui do cântico de Maria e do cântico de Ana, tá? Né, falando da alegria do Senhor, a alegria do povo, a alegria de Israel, né, que se cumpre em Cristo, tá? Que se cumpre em Cristo. Então Davi aqui está manifestando uma esperança messiânica, tá? Ou seja, Deus fará algo grande ainda pelo seu povo, tá? Deus enviará alguém que é muito maior do que eu, tá? É como se Davi estivesse falando isso, tá? Mas então, retomando aqui, a primeira parte do Salmo, a estrutura do Salmo, né, do verso 1 a 3, tá? Ele fala da pecaminosidade universal de todas as criaturas, tá? Tanto que Deus olha do céu e não há nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem e tudo mais, tá? A partir do verso 4, ele passa a falar desses malfeitores que agem contra o povo de Deus, tá? Por quê? Porque eles são perversos, porque eles não reconhecem a existência de Deus, porque eles são isso aqui, tá? Percebe? Por mais que nós citamos Romanos 3:23, todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Isso inclui nós, os crentes? Sim. Mas essa é a nossa situação como crentes? Não. Entendeu? Tá? Deixa eu explicar, não sei se ficou claro. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Isso inclui eu e você que somos crentes em Cristo? Inclui, porque nós pecamos e estávamos. No nosso caso aqui, o verbo lá se torna pretérito, né? Porque nós estávamos separados de Deus, tá? Uma vez que somos reconciliados, que fazemos parte do povo de Deus, tá? Nós não estamos mais separados, né, de Deus, como diz o Romanos 3:23, tá? Mais ou menos o mesmo raciocínio se coloca aqui, tá? Deus olha dos céus e não vê um justo sequer, não há nenhum sequer. Isso se aplica a toda a humanidade que peca contra Deus, tá? Mas isso se aplica a Israel? Sim, se aplica a Israel. Mas esse Israel se torna, pela fé no Messias, pela fé messiânica, por fazer parte de um povo eleito, esse Israel se torna povo de Deus, tá? Se torna povo de Deus e passa a ser defendido por Deus, passa a ser cuidado por Deus, como hoje nós somos, tá? E então Davi vai conceber a ação dos malfeitores, né, desses que não reconhecem Deus, não admitem a existência de Deus, contra o povo de Deus, e aqui falando especificamente contra os planos dos pobres, tá? Eu falei mais aqui para esclarecer algo que eu falei para o Tony mais cedo, mas se você olha esse texto, cara, o que salta aos olhos aqui, tá? O que salta aos olhos? Qual que seria a essência desse texto? A essência desse texto tá aqui nos versos 2 e 3, tá? Todos somos pecadores, tá? Todos somos pecadores. No entanto, todos somos pecadores e carecemos da glória da graça e da misericórdia de Deus, tá? No entanto, nós, sendo pecadores, estamos ou entre os malfeitores, entre os tolos que dizem o seu coração não existe em Deus, ou entre o povo de Deus, tá? Ou entre o Israel, né? Entre o Jacó, né? Quando Deus restaurar o seu povo, tá? Então, o pecado passou a todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Mas entre essa humanidade pecadora, há aqueles que são malfeitores, há aqueles que são tolos e há aqueles que são povo de Deus, tá?
àqueles que são povos de Deus. Um dia, Deus irá restaurar o seu povo, tá? E o seu povo se regozijará, tá? E a grande pergunta é: você vai estar entre eles, né? Você já está entre o povo de Deus, tá? Então, eu espero que isso tenha esclarecido, tá? Sempre aquilo que eu falo, sabe? Ler. Salmo é um desafio, tá? Eu já comentei isso com vocês, né? Salmo muitas vezes parece uma sala mal iluminada, né? Alguém já descreveu não apenas Salmos, mas alguém já descreveu o Antigo Testamento assim, né? Uma sala ricamente mobiliada, mas muito mal iluminada, tá? É claro que se você for interpretar o Salmo 14 dentro dos outros escritos de Davi aqui, tá? Você pode ter tipo assim, de por que Davi está escrevendo isso aqui, tá? De aonde que Davi chega aqui, tá? Mas esse raciocínio não nos interessa, tá? Não nos interessa, de fato, o porquê que Davi escreveu isso aqui, mas sim o que Davi efetivamente escreveu, tá? E o que Davi efetivamente escreveu foi, primeiro, ele zombando daqueles que não reconhecem a Deus, daqueles que não admitem a existência de Deus, os chamando de tolos, né, ou insensatos, né, alguém que não tem juízo, alguém que não tem luz, alguém que não tem discernimento, tá? Ele mostrando que a negação de Deus se torna uma depravação moral, né? Porque aqueles que negam a Deus se corrompem, cometem toda sorte de pecados detestáveis, tá? E não fazem o bem, tá? Isso é, de forma geral, a situação de toda a humanidade, tá? E aí, na segunda parte do Salmo, a partir do verso 4, ele vai fazer uma distinção entre os malfeitores, né, que são os tolos, os que não admitem a existência de Deus e que são corrompidos moralmente, e aqueles que são povo de Deus, tá? Que embora sendo pecadores também, tá? Buscam a Deus, tá? E buscam um relacionamento com Ele. Certo, meus queridos, tá? Certo, Tony, tá? Qualquer coisa você me fala aí, a gente conversa mais. Um abraço, gente.